Meu nome é Silvana, sou do Sindicato da Alimentação aqui de Marília. Estamos aqui de novo no nosso Stiancast para mais um episódio aí, né? O segundo episódio sobre a NR1, sobre os riscos psicossociais. A gente já fez uma série, né? O primeiro episódio em abril, falando da parte técnica, né? Sobre a NR1, sobre os riscos psicossociais, com o engenheiro de trabalho, o Guilherme Morandi, da Dori Ferrara. Foi assim um bate-papo muito legal em relação à parte técnica dos riscos psicossociais. E hoje a gente está no segundo episódio, vamos falar sobre uma visão profissional da psicologia. O que a psicologia tem a ver com os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, tá? E para começar, a gente vai fazer a abertura, o nosso presidente do sindicato, o senhor Wilson Vidotto Manzon, vai fazer a abertura aqui da nossa live, né? Ele é presidente do Sindicato da Alimentação aqui de Marília e também é secretário-geral da FETIASP, Federação da Alimentação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FETIASP. Então, bom dia, Wilson, tudo bem com você? Bom dia, Silvana. É uma satisfação muito grande, o nosso sindicato está trazendo informações específicas de temas que está envolvendo o mundo moderno, né? O mundo que a gente tem ele numa corrente muito grande, numa roda muito rápida do tempo. As coisas já não, parece que não se encaixam mais, um descontentamento geral, então tudo isso aí vem envolvendo na realidade a mente das pessoas, o social das pessoas, e aí a gente precisa realmente, né, de uma psicóloga, de uma psiquiatra, de uma conversa entre trabalhadores, empresas, sindicatos, para ver como é que nós encaixamos tudo isso, esse sistema dentro do trabalho, dentro do tema de organização do trabalho de cada empresa. Exatamente. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização e com a sua capacidade de promover esse sistema, esses cursos, essas lives, essa interação com os trabalhadores, na própria CIPA, né? Então, eu acho que vem contribuir, né, e corroborar para que os trabalhadores começam também a entender a importância dele no sistema social que existe. Inclusive a NR1, ela tá em vigor já, inclusive, né, Wilson? Porque o governo ele adiou para mais um ano essa atualização, essa entrar em vigor, na realidade, dentro das empresas do trabalho. Era para ter sido agora em maio de 2025, mas com a pressão do empresariado, ficou para 2026, no dia 26 de maio de 2026, para poder entrar em vigor esses riscos psicossociais, né? Essa prevenção, na realidade, dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, esse tempo, as empresas precisam ter assim, preparação, né? Da forma educativa, igual o Wilson falou, para eles, o SESMIT, o departamento médico da empresa e os próprios trabalhadores num conjunto, para poder entrar efetivamente a CNR1 valendo, né? Dentro das empresas. Então, Wilson, eu achei assim, na minha opinião, erroneamente, né, esse adiamento que era para ter feito já esse ano, mas assim, vamos fazer com que as empresas, então, dê essa chance para as empresas implementar na realidade essas ações, você não acha? Eu entendo da seguinte forma: nós somos um país que não é um país sério. Entendeu? As pessoas empurram com a barriga. Nós temos um Congresso que empurra com a barriga, os problemas estão aí cada vez mais visível, a pobreza cada dia aumentando mais e o psicossocial aumentando também. Porque o psicossocial ele vem da classe mais humilde, mais oprimida, que tem mais dificuldade das coisas. Com salários baixos, com condições difíceis nas empresas de trabalhar, com despreparo de pessoas técnicas que administram e que coordenam empresas, que coordenam um grupo de trabalhadores. Então, é um despreparo total. Então,
uma falta de cultura por empreender aquilo do interesse e comprometimento que a gente sempre fala. Então, o psicossocial ela é isso, é a sociedade, é a família em casa, é o bairro onde o trabalhador mora, é a escola onde o filho trabalha, estuda, é problema que o filho que não pode mais hoje trabalhar depois dos 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 7, estou vivo até hoje, com 73 já, graças a Deus. Então, eu acho que nós estamos num conjunto que é duro de você avaliar ele em 1 hora, 2 horas. Nós aqui do sindicato, através do Departamento de Saúde, da Secretaria de Saúde do Trabalhador, né, juntamente com a diretoria do sindicato, dá toda a abertura, tanto ao trabalhador como à empresa. Nesse período, então, de educativo, né, em relação aos riscos psicossociais, a gente está aqui à disposição de vocês, lá na nossa sede, no sindicato. Curtam o nosso Stiancast, que a gente sempre tem informações lá importantíssimas sobre saúde do trabalhador, né? O que o sindicato faz, o que está fazendo, quais as ações. Então, curta a gente lá, siga a gente lá. Wilson, eu quero te agradecer por essa abertura, tanto aqui da nossa live, do nosso Stiancast, como a abertura que você nos dá na segurança do trabalho do sindicato, para levar a orientação necessária, a explicação necessária, a ajuda necessária aos trabalhadores, até mesmo algumas empresas que às vezes não sabem o entendimento que é um risco psicossocial. Às vezes tem a ignorância, entre aspas, né, sobre o que é isso, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, né, e a gente está aqui para ajudar, para orientar todo mundo no mesmo objetivo: prevenção à saúde dos trabalhadores. Está curtindo nosso Stiancast? Está curtindo os assuntos? É pertinente para você? NR1, risco psicossocial, é o point do momento, porque é em nível de explicação, educação, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. E o Sindicato da Alimentação está nessa pegada, nesse período educativo, para poder todo mundo, quando estiver entrando em ação, esteja todo mundo belezinha, os trabalhadores já conscientes do que tem que fazer e principalmente as empresas, tá? E agora, para continuar nosso bate-papo aqui no nosso Stiancast, vou apresentar ela, a doutora Ana, uma pessoa adorável, uma profissional super competente. Ela é a Ana Gláucia Lima. Ela é psicóloga, professora, palestrante, escritora e apresentadora do programa Vivência do Canal 4. Então, a nossa psicóloga é totalmente gabaritada e uma pessoa humilde e simples, mas muito competente no que faz. Ana Gláucia, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Stiancast. Bom dia, Silvana, bom dia a todos. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente precisa, de fato, falar sobre riscos psicossociais e falar sobre saúde mental em geral. Sim. Né? Eu me sinto muito honrada com esse convite e conte comigo sempre. A honra é nossa. E assim, para tirar qualquer dúvida, né, doutora, sobre o que o psicólogo pode fazer dentro da NR1 em relação a riscos psicossociais. A Resolução 14, de 28 de junho de 2023, emitida pelo Conselho Federal de Psicologia, regulamenta o exercício profissional da psicologia na avaliação dos riscos psicossociais em relação ao ambiente de trabalho. Às vezes tem algum empresário assim, né, que ainda tem essa dúvida, o que o psicólogo tem a ver com essa questão dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Isso não é coisa de fisioterapeuta, que está na NR17, os riscos psicossociais, é um conjunto, é um dominó, porque o dominó, ele começa a cair tudo. Então, cada área tem a sua importância até chegar lá no ponto que é o trabalhador e a trabalhadora que está lá sofrendo, às vezes, um excesso de trabalho, um excesso de pressão psicológica, e a psicologia está aqui para ajudar, né, doutora? Doutora, já vou começando a colocar a senhora no fogo já, né? Eu adoro colocar os palestrantes no fogo, né? Vocês sabem como é que eu sou. O que são os riscos psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho? O que é essa temida risco psicossocial? Quando a gente olha para a NR1, a gente percebe que já tínhamos algumas avaliações de riscos físicos, químicos, né, que os trabalhadores acabam se colocando. E aí tem os EPIs e tudo mais. Quando a gente percebe o grande número de afastamento por conta de saúde mental, né? O Brasil hoje ele está num ranking muito importante de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e também tem agora a síndrome de burnout, Sim. que é o esgotamento no trabalho.
e que ela hoje é considerada como uma doença ocupacional. Então, como as coisas começam a ganhar uma força nesse sentido, as pessoas começam a olhar para essa necessidade. Por quê? Na verdade, né, Silvana, tem vários olhares diante disso. Até olhares no sentido de que as empresas elas acabam perdendo também quando o funcionário, o trabalhador adoece. Então, às vezes, é interessante para a empresa olhar para isso, não só porque olha para o trabalhador, mas porque ela perde também. Imagina numa linha de produção, aí 10 pessoas entram em burnout. O que acontece com essa linha de produção? Né? Então, tem vários interesses por trás. Sim. Mas a ideia da atualização da NR1 é olhar para esses riscos de sobrecarga no trabalho, assédio de todas as ordens do trabalho, a carga horária de trabalho excessiva, a pressão de metas inatingíveis que muitas vezes a gestão coloca. Tem até um jargão que as pessoas dão risada com isso, que se você chegou na meta, a gente dobra a meta. E isso é totalmente insalubre. Né? Então, algumas questões mais emocionais que acabam adoecendo o trabalhar. Antigamente isso não era tão olhado, era mais olhado as questões físicas, biológicas, os EPIs e tudo mais. E hoje, infelizmente, com um grande número de afastamento, estão olhando isso. Por que esse pessoal está se afastando? Exatamente. Por que o pessoal está tão desmotivado? Por que o pessoal está com transtorno, está tendo crise de ansiedade no meio do trabalho? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí, ao invés do indivíduo olhar para outro indivíduo, né, com empatia, precisa haver uma normativa para isso. Exatamente. E aí veio a normativa da atualização da NR1. O que o psicólogo faz dentro desses aspectos? Exatamente. É muito interessante a gente reiterar que a presença do psicólogo em todas as áreas da sociedade ela é imprescindível. Nós entendemos que existe muito tabu ainda na saúde mental, né? No psicólogo, no psiquiatra. Existe muito tabu porque são questões que não saem num exame de laboratório. Sim. Você não consegue mensurar, assim, muitas vezes, que a pessoa não está bem. Sim. Né? E tem muita gente também, que a gente não pode deixar de falar, que acaba utilizando dessas situações em benefício. Então, fica uma situação muito, muito dúbia, uma situação muito delicada e fragilizada. Mas o psicólogo ele pode e ele deve estar em todos os lugares. Certo. Por quê? Porque o ser humano está. E o psicólogo está onde o indivíduo está. Porque o psicólogo trabalha com o desenvolvimento humano. Exatamente. Então, cabe ao psicólogo, dentro da empresa, no primeiro momento, identificar a sobrecarga. Identificar a insalubridade. Certo. Seja nas relações, seja em carga horária de trabalho, seja nas relações interpessoais com colegas, com gestão. Então, num primeiro momento, o psicólogo identifica. Num segundo momento, ele começa a fazer pequenas intervenções. Sim. E num terceiro momento, ele pode até ajudar na reinserção desse trabalhador, se esse trabalhador for afastado. Nessa intervenção que você fala, na NR1, no caso, você fala em forma coletiva. Sim. O psicólogo, dentro do ambiente de trabalho lá, né, que a hora que for fazer tudo certinho lá, a prevenção dos riscos, o mapeamento desses riscos, né, juntamente com o SESMIT, com o departamento médico, o psicólogo junto, como que vai ser feito, assim, como que você acha que deve ser feito em relação ao conjunto do pessoal, a forma coletiva, e se vai precisar intervir em forma individual? Nós temos várias ferramentas que a gente pode aplicar no ambiente de trabalho, sejam forms, seja uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, seja pequenas rodas de conversa, seja momentos de reflexão, mesmo que seja, por exemplo, agora a gente está no Agosto Lilás, né? Certo, isso. Que é violência contra a mulher. Então, a gente faz uma roda nesse sentido. Sim. Dentro do ambiente de trabalho, a gente não faz clínica. Certo. Essa é um pouco do medo dos empresários, e é legal a gente falar aqui que está tudo bem, a gente vai explicar, a gente não faz clínica. O psicólogo, dentro da organização, ele não vai ter uma salinha de consultório. Certo. Ele vai olhar para esse indivíduo, se precisar fazer um atendimento individual, faz, mas ele encaminha para o psicólogo clínico.
Você vai ter mais o olhar, o psicólogo vai ter mais o olhar coletivo. O olhar do psicólogo é no trabalho, é vinculado ao ambiente de trabalho. Certo. O olhar do psicólogo clínico é vinculado a questões clínicas e individuais. Então, o psicólogo dentro da empresa, ele vai entender no coletivo, em rodas de conversa, em momentos de discussão, quais são essas dificuldades. Muitas vezes, por exemplo, já aconteceu de um colaborador chegar muito abalado para trabalhar por conta de um luto. Ele pode ter a escuta do psicólogo. Entendi. Mas o psicólogo pode avaliar que ele precisa de um acompanhamento psicológico. E esse psicólogo do trabalho, ele vai encaminhar esse colaborador. Na volta, muitas vezes, se foi afastado ou não, esse psicólogo que atua na empresa trabalha na reinserção. Certo. Muitas vezes em reinserção em outros ambientes. Então, a ideia do psicólogo dentro da empresa é esse olhar da relação do colaborador com o ambiente de trabalho. Entendi. Mas assim, ó, essa intervenção psicológica dentro do ambiente de trabalho, será que o trabalhador ou a trabalhadora não vai ficar com receio de conversar com o psicólogo, mesmo numa roda de conversa ou encaminhado individualmente para o psicólogo, porque de repente quem contratou o psicólogo? A empresa. Tem essa... Existem muitas como que vai o psicólogo vai ter uma ferramenta para deixar à vontade os trabalhadores para procurar essa ajuda, se for necessário, psicológica, por uma pressão que está dentro do ambiente de trabalho, ou entre colegas ter um assédio moral, uma carga excessiva de trabalho, organização do trabalho errado, e ele tem medo de chegar até no chefe para falar alguma coisa, imagine para o psicólogo, né? Qual seria a ferramenta que você indicaria, né, para esses empresários, para esses psicólogos que vão estar na empresa, para deixar essa situação à vontade, tanto para o empresário quanto principalmente para o trabalhador? Existe às vezes um conflito quando o empresário ele vai contratar um psicólogo, que esse psicólogo ele vai ser um pombo-correio. Né? Você vai lá, vê lá quem não está muito bem, muito motivado e me conta. Nós, psicólogos, nós temos o nosso código de ética. Certo. E existe o sigilo. Sim. Né? Então, se o colaborador ele vem e ele traz uma questão muito pessoal, além de nós olharmos para o todo e não falarmos, está acontecendo isso com fulano e com ciclano, mas está acontecendo isso de uma forma muito coletiva na sua empresa, nós também empoderamos o próprio colaborador a resolver os seus conflitos. Não somos nós que resolvemos. O psicólogo, Sil, ele não vai resolver o seu problema. Certo. Quem vai resolver o seu problema é você. O psicólogo é o mediador. Ele te ajuda a pensar fora da caixa. Entendi. Porque nós, psicólogos, não resolvemos nem os nossos. Tirar o do outro. Você também, às vezes, precisa do psicólogo. Eu preciso da minha psicóloga para me ajudar a pensar fora da caixa. Sim. Ana, o que eu faço? Nós vamos pensar juntos. Nós temos várias hipóteses de resolver o seu problema e você vai escolher a hipótese que você vai dar conta. Entende? Então, não é diferente dentro das empresas. Mas eu concordo muito com você e com as pessoas que temem isso, né? Temem da presença do psicólogo ser uma presença um pouco mais amedrontada, né? Eu não vou falar com a psicóloga porque a próxima lista negra eu vou estar lá nessa lista negra, né? Então, isso que eu fico assim receosa, né? Como a técnica de segurança que eu sou e tal, como sindicalista, até a própria trabalhadora da indústria, que eu trabalho na empresa também. Então, essa questão, essa ponte que vai ser do trabalhador lá no chão de fábrica, no escritório e tal, na fábrica em geral, ou qualquer atividade, inclusive, não é só em fábricas, né? É qualquer atividade no país vai precisar implementar a NR1 dos riscos psicossociais. Ela já existe, tá? E só lembrando para vocês que o risco psicossocial já existe, já faz tempo, desde quando implementou as NRs, principalmente a NR 17, 33, 35, agora na NR 5 também, que é da CIPA, né? Então, assim, menciona o risco psicossociais nessas outras, mas efetivamente as ações assim que vai precisar colocar no PGR, que vai ter ações efetivas da empresa, assim, a NR1 é a maioral, né? Que até os empregadores respeitam, vamos dizer assim, mais, né? Ficam mais receosos. E assim, gente, você empresário,
não fique com medo do psicólogo. Ele está ali para ajudar você, para te orientar. E principalmente você, trabalhador. Não fique com receio de falar o que está acontecendo numa roda de conversa, se o psicólogo passar, acredito assim, junto com o SESMIT e o ergonomista, doutora, tipo assim, como que seria? Vocês passariam nos setores, junto, o psicólogo já com o olhar clínico que ele já tem, ele fala, ó, aquele setor ele está propenso a ter um risco psicossocial de estresse, ou de assédio moral, essa liderança. O psicólogo faria um treinamento com essa liderança para poder ter essa visão desse risco psicossocial, ou como que é? Diretamente com o trabalhador ou vai primeiro com a liderança desse trabalhador? A atuação do profissional, ele depende muito da demanda da empresa, né? Certo. Não tem como a gente padronizar as ações. Entendi. Uma ação que a gente percebe que dá resultado em todas as empresas são as rodas de conversa. Mais do que palestra, Silvana. Entendi. Porque a palestra, o colaborador ele é obrigado a ir lá e ficar ouvindo a palestra. Certo. Na roda de conversa, a diferença é que você coloca o indivíduo para colaborar com aquela reflexão. Entendi. São pequenos grupos. E aí é até mais interessante para uma empresa que não pode tirar do horário de trabalho um grande número de pessoas. Certo. Então, o que a gente pode fazer? Pequenas rodas de conversa para reflexão da atuação do próprio colaborador, porque a ideia é você colocar para o colaborador, até ele entender quais são os riscos psicossociais da função dele e ele disseminar isso entre os seus colegas. Da mesma coisa do abuso. O abuso, quem que denuncia o abuso? Quem denuncia o abuso é a pessoa que está sendo abusada e o colega que está percebendo isso. Então, nós precisamos fortalecer os nossos pares. Entendi. A ideia é essa, é fortalecer os pares. Então, o que pode ser feito? São ideias, né? O que pode ser feito junto com o SESMIT, junto com o pessoal, realmente passar de setor em setor, mas ouvir esses colaboradores. Porque não adianta a gente olhar para um setor e falar assim, acho que aqui tem tal risco psicossocial. A gente não está lá. Quem está lá é o colaborador. Então, eu preciso ouvir desse colaborador. O que ele acha? Como que está sendo esse trabalho para você? Entendi. Como que você está feliz? O que falta? O que está bom? O que a gente pode melhorar? Qual que é a maior dor na sua atuação aqui nesse setor? Porque é ele que está atuando. Não somos nós. É a mesma coisa do tratamento clínico. Quando o paciente vem e o paciente tem uma crise de ansiedade, eu já sei o que eu vou fazer com esse paciente. Não, eu preciso saber o que ele precisa. Não são as minhas colocações para ele. Entendeu? A demanda vem dele. Deixa eu te fazer uma pergunta e colocar você no fogo mesmo. Não, pode sair correndo? Pode sair correndo. Por exemplo, o risco psicossocial, ele vai falar sobre saúde mental, sobre estresse, ansiedade, burnout, assédio moral, às vezes assédio até sexual, de todas as horas, todas religioso, enfim. Na minha opinião, eu queria ver qual que é a sua opinião, a sua colocação na área da psicologia. Eu acho que a liderança, a gestão de qualquer empresa, eu acho que ela é parte fundamental nessa questão de risco psicossocial, porque ela vai ser a ponte entre o trabalhador, o empregador e o problema que a gente sabe que tem no ambiente de trabalho. Muitos empresários falam assim, mas a pessoa vai trazer problema de casa e a empresa que vai pagar o pato, né? Mas assim, não é que ela vai pagar o pato, na minha opinião, e queria a sua avaliação. Se a gente desse um treinamento, uma orientação psicológica, principalmente, como lidar com o trabalhador, com essa gestão, com essa liderança, você acha que o risco psicossocial lá dentro do ambiente de trabalho, ali na lida, melhoraria ou tem que fazer isso num conjunto total ou separado? Melhoraria, porque a liderança ela é referência, né? Ela é referência. Se a gente tem uma liderança... Referência boa ou não? Exatamente. É modelo ou contra modelo, né? Se a gente tem uma liderança acolhedora, empática, com as habilidades socioemocionais ali presentes, uma comunicação assertiva e não violenta, acolhedora, empática, sabendo fazer técnicas de resolução de problemas, com certeza a gente diminui o estresse. Qual que é
o coração, carro-chefe dos riscos psicossociais. Estresse, sobrecarga, doença ocupacional. É isso, sabe? É o carro-chefe, que está dentro dos abusos, assédios e tal. É uma questão de você multiplicar e disseminar o conhecimento e as competências e habilidades. Então, o psicólogo, ele pode fazer vários movimentos. Ele pode estar junto com esses colaboradores. Certo. Ele pode estar com a liderança em separado. Ele pode estar com todo mundo junto. Ele pode fazer um job rotation, que fazer esses colaboradores, sabe, rodarem aí nos seus setores. Sim. Ele pode... Aí, depois que ele faz esse treinamento, ele monitora. Mas sim, com certeza, se o psicólogo ele conseguir trazer essa liderança para perto, trazer a gestão para perto, trazer essas referências para perto, com certeza, porque fica uma empresa um pouco mais acolhedora e entendendo que o indivíduo ele não é cartesiano, né? Ele não é dividido. Estou agora na minha empresa, estou agora em casa. A pessoa que consegue separar totalmente, ela psicotiza. Aí ela separa. Exatamente. Ela cinde com a realidade. Nós somos holísticos. Então, assim, se a gente tem um problema em casa, é claro que a gente não vai descontar no trabalho, mas a gente vai estar mais xoxo aquele dia. A gente vai estar mais chateado aquele dia. Nosso rendimento pode cair um pouco. Por quê? Porque a gente está com um problema. Exatamente. E aí, se a liderança olha e começa a perceber, não, essa pessoa está passando por essa dificuldade, vou acolher. Vou entender que hoje ela não vai dar o 100% dela, porque ela não está bem. Mas quando ela estiver bem, ela vai dar 100% dela. Porque assim, a gente entende que dentro do ambiente de trabalho, seja ele qual atividade for, tem a cobrança. Sim. A gente tem a cobrança em casa, a gente tem cobranças, metas a cumprir. Só que assim, eu enfatizo muito na liderança, porque você falou, ela é o espelho. É o espelho bom ou não. Né? Ou ela vai ser vidraça ou não. Então assim, na minha concepção, se essa liderança estiver bem assistida em todos os sentidos, tanto ergonomicamente como psicologicamente, né? A intervenção do psicólogo lá, fazer um treinamento constante com essa pessoa, como lidar com pessoas. E outra, porque assim, dentro do ambiente de trabalho tem aquele trabalhador, trabalhadora, que dá um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, né? Mas aí ele generaliza, todo mundo é igual eu, que sou a mala do negócio. Não é bem assim. Então, assim, na minha concepção, eu acho que na área de psicologia, tratar com um olhar melhor em relação à gestão. Sim. Porque aí a gestão vai fazer o que foi ensinado, o que ele também pegou para ele, que cada um tem uma maneira de trabalhar. Beleza. Só que dentro do ambiente, vamos trabalhar uniforme, porque diminui muito os riscos psicossociais. Então, assim, a gente está falando aqui sobre riscos psicossociais aqui no nosso Stiancast. Você está gostando? O assunto está interessante para você? Siga a gente lá, no Stiancast do sindicato, tá bom? Continuando, doutora, eu ainda acho que... Nós estamos falando aqui 20 minutos, 30 minutos aqui. Falamos alguma coisa de dinheiro até agora? Não falamos de dinheiro. Nada. Né? Então, assim, é dentro do ambiente empregador. Você não vai gastar um tostão sabendo gerenciar isso, não é verdade? E o psicólogo está aí para isso. Tanto é que o gerente de RH geralmente é psicólogo. Não necessariamente todos, mas a maioria é. Então, assim, e você falou uma coisa tão interessante, até voltando na questão da liderança, se a gente consegue também, dentro da liderança, fazer uma escuta qualificada, porque a gente também entende que a liderança também é cobrada, e ela também precisa ser cuidada, ser ouvida. Sim, né? Eles ser também cuidada sofrem, e ser ouvida. né? Exato. Porque não tem como exigirmos que a pessoa dê algo que ela não tem. Ela precisa ter para ela. Então, eu exijo que a liderança acolha. Mas ela é acolhida? Né? A liderança sabe o que é um acolhimento? Ela tem um chefe também, né? Você entendeu? Todo mundo tem um chefe. Por isso que eu falo, a gestão no geral. Vai subindo, todo mundo tem um chefe. Então, tem que olhar para todos esses setores. Né? Para todos esses setores. E eu dou aula na faculdade, né? E eu faço supervisão de estágio clínico. E os nossos estagiários, eles precisam cumprir horas de estágio. E até vou deixar até uma dica aqui. Sim. E aí, uma das coisas que eles fazem de graça, porque eles precisam cumprir horas, é ir nas empresas fazer roda de conversa. Ah lá. Ajuda já. Os estagiários. Aqui em Marília, né, falando de Marília, eu sei que esse podcast vai para vários lugares, Sim, mas vai. Na cidade nós temos universidades e temos estagiários de psicologia e temos um serviço, porque dentro da matriz curricular, né, das faculdades,
tem também um norteador para a faculdade servir a comunidade. Sim. E aí a gente pode também utilizar dessa proposta dos estagiários irem e dar um direcionamento dentro da NR1. Sim. Sabe, fazer uma roda de conversa diferente. E isso não tem custo. Né? Então, eu acho que é uma questão, na verdade, da gente se conscientizar da importância. Se conscientizar da importância de ter preservação e promoção da saúde mental. Porque assim, ó, o ambiente de trabalho hoje, eu acho que no país todo, ou mundialmente, está muito assim, indo para um lado tóxico. A gente vê que o empresário, o ambiente de trabalho que não tem problemas hoje está equivocado, porque a gente sabe que tem. É igual o Papai Noel. Você sabe que ele existe, mas você nunca viu ele. Mas você sabe que ele existe. Seu presente vai estar lá. Né? E o problema dentro do ambiente de trabalho, infelizmente, está. Porque ó, eu tenho os dados aqui. Ó. Não é à toa que o governo, né, juntamente com o lado profissional, instituiu essa NR1, os riscos psicossociais. Olha só os dados aqui. Ó. O Brasil tem enfrentado um aumento alarmante de riscos psicossociais no trabalho, impactando na saúde mental dos trabalhadores. Os dados recentes da INSS são 68% nos afastamentos de transtorno mental em 2024. Gente, imagine agora, no meio de 2025, como que não está isso aqui maior do que, né, do que a gente esperava, infelizmente. No total de mais de 470 mil afastamentos em relação à saúde mental. Isso tem várias, saúde mental, depressão, né, doutora? Burnout, afastamentos que em torno de 64%, em torno de 3 meses do trabalho. Cai naquilo que a senhora falou, do afastamento, que no caso o empresário vai ter que colocar outra pessoa, ou se ele sobrecarregar aquela que está lá. Exato. Porque o colega está afastado por algum problema. E qual o impacto subjetivo que tem dentro de uma empresa é o seu colega que faz a mesma função que você ser afastado? Exatamente. É aquele impacto de, será que eu sou o próximo? Exato. Sabe? É um impacto muito grande, né? Exatamente. E, querendo ou não, quando ele se afasta por um problema no trabalho, geralmente, se a gente não fala em 100% porque a gente não conhece todo mundo, né? Não, Mas, geralmente, aconteceu com ele, mas aconteceu com outras pessoas também. Exatamente. Não é só uma pessoa que está envolvida num problema. Exatamente. É muito difícil. Então, geralmente, tem um pequeno grupo envolvido. Então, esse grupo está adoecendo. E da mesma forma que nós disseminamos as coisas boas, as ruins também são. São, exatamente. Como a gente costuma dizer, né? Por exemplo, o comportamento suicida, nós estudamos que ele tem um poder de disseminação muito grande. Então, se tem uma pessoa que cometeu suicídio na família, existe uma grande chance de outros familiares serem acometidos. Exatamente. Por conta da reprodução do comportamento. Então, se tem um colega meu que foi afastado por um problema no trabalho e eu trabalho na mesma função, existe uma grande possibilidade de eu pegar isso, de eu sentir isso e eu ficar mais vulnerável. Entendi. Então, nós precisamos olhar para isso, não é só na questão de eu vou perder um funcionário e eu vou precisar pôr dinheiro para ter mais funcionários. Mas é para uma questão de saúde mesmo, né? Uma questão social, uma saúde pública, né, no caso. Exatamente. Saúde pública. É uma questão de saúde. Pelos dados do INSS aqui, são mais de 470 mil afastamentos sobre saúde mental, com um tempo em médio de 3 meses de afastamento. E o que significa para essa pessoa ficar em casa, afastada, o quanto que ela vai desenvolver crenças de incapacidade, crenças de incompetência, né? E o quanto que isso vai demorar para ela se reerguer, o quanto que é difícil hoje o acesso à psicoterapia, exato, porque ainda no Brasil pelo menos, um tratamento caro. Nós temos a psicoterapia na rede pública, mas temos poucos psicólogos. Os próprios psicólogos estão se afastando porque estão sobrecarregados. Então, assim, o problema é muito grande. Pelo jeito, assim, esse Se a gente puxar o novelo... Esse número aqui está muito abaixo do que na realidade realmente está lá. O problema é muito grande. Então, se eu tenho uma empresa hoje e eu estou assustada com a atualização da NR1, não fique assustado. Né? O governo deu aí 1 ano para a gente se atualizar e a gente colocar em prática tudo isso. E olhar... Entender, né, também, né? O empresário entender, exato, a importância. E olhar assim, eu preciso de saúde na minha empresa. A gente fica mais tempo trabalhando do que em outros lugares. Exatamente. Então, a gente precisa de saúde, precisa ser leve, precisa ser bom trabalhar. Porque assim,
lá no NR1 fala assim sobre identificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, avaliar, fazer uma avaliação desses riscos identificados e controlar. Porque eu acho zerar, eu acho que não dá para zerar porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Cada um pensa de uma maneira, cada um reage. Uma pressão psicológica, por exemplo. Você é minha chefe, você me trata de um jeito que eu entendo. Eu aceito, eu aguento a pressão psicológica, mas o meu colega de trabalho, a mesma coisa, a mesma chefe não aguenta. Então, assim, qual o suporte que a empresa vai dar em relação ao outro colega que não aguenta tanta pressão, que não tem uma mente assim receptiva para aguentar o tranco? Porque de 10 funcionários, 9 não aguentam o tranco. 9 não aguenta. E a gente está numa geração diferente também. Uma geração hoje, né? exatamente. A geração do trabalho, a geração dos trabalhadores de antigamente era assim mais positiva, vamos dizer assim, né? E também era mais comprometido, eu mais acho. comprometido. Acho que falta também. comprometimento Exatamente. hoje. Exatamente. Então, assim, o que o empresário também tem medo? Agora tudo que é risco psicossocial, vão entrar com ação, vai me prejudicar, tudo é empresa. Então, às vezes, doutora, o empresário está entendendo esse lado. Então, que espero que esse ano que foi adiado, né, para uma implementação efetiva na empresa, que eles possam principalmente entender o lado da psicologia dentro dessa engrenagem aí dos riscos psicossociais, não é? Mas quando eles têm medo, né, do colaborador ir processar a empresa por uma coisa ou outra, o processo, ele caminha no sentido de assim, o que a empresa fez, o que a empresa faz para tratar, para cuidar desse profissional. A empresa faz isso. Existem, sim, pessoas sérias que vão perceber se o colaborador, de fato, ele sofreu aquilo que ele está dizendo ou se ele não sofreu, se ele está querendo tirar vantagem. Porque tem também, pessoas, né, que querem tirar vantagem. Tem. Né? E a gente estuda, a gente não consegue estudar no 100% de nada. A gente faz a nossa parte para poder impactar o máximo de pessoas possível. Nem a psicoterapia é para todos. Sim. Tem muita gente que não vai, não quer, não é o momento, né? Nem a prevenção ao suicídio é para todos. A CVV fala que a gente consegue prevenir 90%. E esses 10%? A gente não consegue. E aqui é muita gente, né? A gente não consegue, porque não depende só da gente. Tem alguns estudos que falam da síndrome de burnout, que assim, ela vem de esgotamento no trabalho. Sim. É uma doença ocupacional. Só que nem todo esgotamento do trabalho, ele vem por conta de uma sobrecarga vinda do trabalho. Tem muita gente que tem a sobrecarga dentro de si. E ela acaba se cobrando demais. Quantos colaboradores a gente vê que tem um nível de excelência acima do céu? Sim. E se cobra demais e adoece por conta dos seus conflitos internos. Sim. E às vezes não é somente uma sobrecarga da empresa. Aí está o olhar do psicólogo. Entendi. De olhar para ver se esse sofrimento todo tem a ver realmente com fatos evidenciados e mensuráveis que a empresa mostra, ou com questões internas dessa pessoa também. Então, para o empresariado não ficar com medo, né, de lançar mão dessa questão da atenção psicossocial. Sim. Porque isso vai só trazer benefícios. Exatamente. Dá a impressão que o psicólogo vai vir, vai passar a mão na cabeça do colaborador. Em todas as categorias tem as pessoas sérias e as pessoas não sérias. Sim, claro. Mas dentro da nossa categoria, nós somos obrigados a ser imparciais e ter o sigilo e ser sério naquilo que a gente faz. É isso que eu ia falar agora, porque assim, o SESBT, juntamente com o ergonomista, juntamente com a psicologia, esses 3 pilares, eles trabalham, vão precisar trabalhar imparcialmente, independente se é o empregador que esteja pagando para esses setores estar fazendo esse gerenciamento desses riscos, porque a legislação pede. Mas independente do que acho que a legislação pede, doutora, eu acho que tem que ter a parte humanizada em relação a esse risco psicossocial, que ainda hoje o empresário não adquiriu esse conhecimento. Não conseguiu então olhar, a gente espera que nesse um ano para frente aí que colocou para efetivamente as ações, que ele possa, né, ter esse olhar, contratar esse psicólogo, se ele não tiver na empresa, que possa, com essa engrenagem junto, ver esse lado humanizado, não é verdade? Com certeza, porque senão a gente caminha para um caos muito grande.
Né? A gente caminha para uma sobrecarga e um caos assim, imensuráveis. Porque foi feita para diminuir isso aqui. Para diminuir esses 470 mil, que a gente está achando já que é muito mais. Isso é 2024. Né? Então, assim, não basta só identificar os riscos, é preciso implementar e agir com medidas eficazes de prevenção. Exato. Em todas as áreas. E todo mundo tem que fazer a parte, né? Exatamente. Tanto o empresário quanto as partes técnicas que vão fazer essa parte, né, de gerenciamento dos riscos, e lá na ponta, que são os trabalhadores ali no dia a dia. Tem que fazer a sua parte. Eles sinalizarem. Exatamente. Né? Tem muito colaborador ainda que tem medo de sinalizar algum problema. Né? E eu entendo porque cada empresa é uma empresa, cada gestão é uma gestão, mas a gente conseguir, de alguma forma, sinalizar. Entendi. Né? Se a gente sinaliza a dor, se a gente sinaliza o sofrimento, se a gente sinaliza aquilo que está incomodando, fica muito mais fácil da gente avaliar e da gente monitorar e intervir. É o que os médicos falam pra gente, faça check-up, não fala? Falando em médico... Vai fazer check-up, menina. Eu tenho uma curiosidade. Qual a diferença da psicologia e o psiquiatra? Porque às vezes você fala assim, você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, não sou louco? Né? Então, assim, qual que é a diferença dos dois, doutora? Nem o psicólogo, nem o psiquiatra trata só o louco. Certo. Apesar de que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas, assim, a grande diferença é que o psiquiatra ele é um médico e pode receitar medicação. Certo. O psicólogo não é médico, não receita medicação. Entendeu. Então, o psicólogo ele trabalha com a terapia da fala, né? No acompanhamento, ele avalia pensamento, ele ajuda nos comportamentos, nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos. Entendi. O psiquiatra também pode fazer a parte psicoterapêutica, que é o que a gente faz, mas a diferença é que ele pode dar a medicação. Geralmente, quando a gente faz um acompanhamento, o casadinho, né, com o psicólogo, com o psiquiatra, fica muito interessante porque você vai no psiquiatra às vezes cada 3 meses para reavaliar a medicação, enquanto que você vai semanalmente ou quinzenalmente no psicólogo para trabalhar e alinhar comportamamento. Entendeu? Essa é a diferença. Dentro dos riscos psicossociais, se não tiver redondinho, ou pelo menos tentar ficar redondo ali no ambiente de trabalho, você vai acabar indo para um psiquiatra. Isso. Porque dependendo da situação grave, o grau de ansiedade que essa pessoa está, ou de depressão, ou de burnout, eu acho que ela vai precisar até desse profissional, né? Porque tem um desgaste neurobiológico, né? Entendi. Neuroquímico, né? Qual que é? Por que as pessoas têm medo de ir no psiquiatra? Ai, meu Deus, eu não sou louco, eu não vou ficar dependente de remédio. Não existe nada disso. Não existe dependência de remédio, né? Não existe nada disso. Existe uma questão que, muitas vezes, nós estamos instáveis neuroquimicamente e a gente precisa fazer reposição dessa química, que é a medicação. Em muitos dos casos, a gente faz essa reposição, a gente muda o estilo de vida e a gente consegue tirar a medicação. Em outros casos, não. Em outros casos, o seu organismo precisa de medicação. Eu sou renal crônica, eu preciso de uma medicação todos os dias. Se eu parar de tomar medicação, meu rim para. Mas esses 90%, vamos pôr assim, do ambiente de trabalho em qualquer atividade, ela pode ser controlada, minimizada com o psicólogo. Com o psicólogo. Não, ou não, ao contrário? Não pode. E não né? só com o psicólogo, com as pessoas que estão comprometidas em trazer reflexões, em trazer rodas de conversa, em identificar sobrecarga, em fazer uma escuta ativa e qualificada. Qualquer profissional pode fazer escuta qualificada, que é uma técnica da psicoterapia, uma técnica do atendimento da saúde. O que é uma escuta qualificada? É você ouvir o outro com interesse. Não ouvir o outro aqui, fala. Entender realmente o que está acontecendo, o que pode ajudar. Exato, né? Com imparcialidade, sem julgamento, que é super difícil. Porque a gente fica mais dentro da empresa do que, às vezes, a própria casa. Exato. Então, se essa escutativa for realmente ativa mesmo a partir de agora, principalmente a partir de agora, vai minimizar bastante. Muito, porque muitas vezes a gente só precisa de um lugar para a gente construir um pensamento. Muitas vezes existem as distorções de pensamento. Eu acho que fulano de tal não gosta de mim. É um problema. Você vai lá, senta você, o fulano de tal, algum mediador e resolve aquilo. O chefe está pegando muito no meu pé. Olha, ele nem olhou, nem me deu bom dia hoje, eu fiz alguma coisa. Errada. Isso é uma distorção. Aí já fica com depressão. Exato, fica mal, passa o dia mal, cai desempenho. Complicado. Cai desempenho, exatamente. A gente responde a esses pensamentos distorcidos. Então, se a gente tem um ambiente onde a gente consegue colocar esses pensamentos e conseguir construir algo mais evidenciado, isso eu tenho certeza que eu estou dizendo para você, isso melhora.
Eu tenho certeza. Você está vendo? Quantas dicas que a gente está dando aqui no nosso TianCast? Segue a gente lá. Dá sua sugestão, sua pergunta. A gente está aqui pronto para ajudar você. Doutora, a gente está chegando ao final. Eu queria, assim, agradecer muito a sua colaboração, a sua ajuda, a sua explicação aqui sobre um tema tão importante que é a área da psicologia em relação aos riscos psicossociais. Queria que você desse aí uma fala aí de entusiasmo, de esperança, que tanto o empresário quanto o empregado, né, tem que estar no mesmo objetivo, que é o quê? A prevenção dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Fique à vontade. Obrigada. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui. Um lugar assim onde a gente pode pensar junto. Sim. Né? Nós precisamos pensar juntos e nós precisamos construir conhecimento. Eu não acho que o conhecimento ele é passado de um para o outro. Ele é construído juntos. Aqui a gente construiu várias coisas. Exatamente. Né? Então, eu quero agradecer muito. Espero que a gente tenha novos encontros também. Com certeza. Eu sou muito a favor de uma vida que vale a pena. Nós não podemos somente sobreviver, nós precisamos viver. Nós precisamos entender que nós temos o direito, né, de ter uma vida abundante mesmo, Sim. de uma vida feliz, dentro do trabalho, dentro da nossa casa. Então, nós precisamos olhar os problemas, sentar com os problemas e resolver os problemas. Exatamente. Muitos de nós acabamos colocando os problemas por debaixo do tapete, negando, fingindo que não é com a gente e tudo mais. A nossa ideia amanhã eu aqui, resolvo. Deixa para lá. A nossa ideia aqui é trazer, né, sentar junto. Qual é o problema? Vamos resolver. Tem coisa que a gente não resolve, gente. E a gente lida. Mas tem coisa que a gente resolve. Então, tentar entender que a vida vale a pena ser vivida, que nós podemos sim ter uma vida saudável e feliz no trabalho. O trabalho não precisa ser tão pesado assim. Exatamente. É claro que nós trabalhamos, nós estamos cansados, não chamava trabalho, chamava praia, sim, chamava lazer. Nós estamos cansados, mas pode ter sentido naquilo que a gente faz. Sim, sim. Buscar sentido no que a gente faz. O porquê que eu faço o que eu faço. E a todo momento alimentar as coisas boas, né? Trazer à luz e sempre refletir o que tem de bom naquele meu ambiente de trabalho, o que tem de bom naquela escola. Né, isso daí. Exatamente. Então, eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue implementar a saúde mental, prevenção e promoção da saúde mental nas empresas. Nossa, depois de uma fala dessa, o que irei dizer? Então, assim, gente, olha, agradeço muito a vocês aí que curtiram aí o nosso TianCast. Vai vir uma terceira etapa aí, um terceiro episódio. Logo, logo a gente vai estar entrando aí nas nossas redes sociais e falando para vocês numa próxima live no nosso TianCast. Mas essa daqui foi especial. Agradecer muito a sua fala, Obrigada, sua delicadeza, seu profissionalismo é incrível. Obrigada. E depois de tudo que ela falou, o que eu tenho que falar? Olha aqui, ó. A nova NR1, pensamento para vocês guardarem também. A nova NR1 não é apenas sobre cumprir a lei, mas sobre criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e, principalmente, cuidadas. Um abraço e até a próxima. Tchau!